Ageu 2, versículos 1 a 9, vamos então acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche os seus olhos. Graças te damos, amado e poderoso Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é espírito e é vida, e o Senhor nos deu a tua palavra para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça, conforme o teu querer e os teus propósitos. Unge, Senhor Deus, os nossos ouvidos nesta noite, dá-nos compreensão espiritual acerca da tua vontade e dos teus propósitos e do teu querer, na vida de cada pessoa que adentrou na tua casa nesta noite. Assim nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Esta palavra na terra para muito aquilo que foi dito também a Josué antes de entrar na terra prometida, onde o Senhor fala para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Somente tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na minha lei. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Estou citando isso porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Em todas as suas promessas. Apenas nós que devemos seguir conforme a vontade do Senhor. E quando agimos conforme a vontade do Senhor, Deus age em nosso favor. Porque Deus age segundo a sua palavra, segundo as suas promessas. E o contexto desse texto, o contexto histórico é muito interessante. Porque o povo, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, porque se desviaram da vontade do Senhor, se desviaram da lei do Senhor, e Deus havia dito a respeito disso, que se eles se desviassem, as consequências viriam. Se eles agissem segundo a palavra, as bênçãos viriam, mas se desviassem dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses e fazendo o que era mal perante o Senhor, então as consequências viriam, e veio. E Deus usou um rei muito poderoso, Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico, para vir e tomar a Israel. E Nabucodonosor apenas não levou cativo o povo para a Babilônia, como ele destruiu toda a cidade, destruiu todos os muros da cidade, destruiu o templo, e pegou as coisas preciosas do templo e levou
para a Babilônia. E quando o povo ainda estava indo em cativeiro, Deus usa um profeta muito conhecido nosso, o profeta Isaías, que não apenas falou da volta do povo, que não apenas falou da vinda do Messias, mas falou algo tremendo, porque Deus é fiel em tudo aquilo que Ele fala. Isaías capítulo 44, se você quiser acompanhar, versículos 28 e 45, de 1 a 7, diz assim, Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Perceba isso, igreja. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E Deus, na sua onipotência, porque Ele é Senhor da história, Ele levanta Ciro, imperador da Pérsia. E num determinado dia, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, resolve fazer um grande banquete. Chama seus milhares de oficiais, suas mulheres, suas concubinas, e para a sua destruição, e por causa da sua arrogância, manda vir os objetos do templo para tomarem vinho. E quando ele estava tomando o seu vinho, eis que vem uma mão e escreve ali, Mené, Mené, Tekai, Uparsim. E pela interpretação de Daniel, diz o Senhor, contado foi o teu reino e dado cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E naquela mesma noite, um Ciro, o rei da Pérsia, invade a Babilônia, mata Belsazar e cria o grande império medo-persa. E o que isso tem de importância, gente? Tem tudo. Porque todas as coisas acontecem conforme Deus determinou. E este Ciro, mesmo não conhecendo o Senhor, ele inclina o seu coração para o povo judeu. E no ano 538 a.C., ele baixa um decreto dizendo que o povo judeu poderia voltar para a sua terra. Os 70 anos de cativeiro encerraram no dia em que ele baixou esse decreto, porque Deus disse que seriam 70 anos, não mais e nem menos. E não apenas ele fez isso, como ele deu cartas, e como ele deu provisão aos judeus para que voltassem a Jerusalém, porque reconstruísse a cidade, reconstruísse os muros, reconstruísse o templo. Porque Deus é Senhor da história, Ele levanta quem Ele quer, quando Ele quer. E quando o povo se arrepende e se volta para o seu Deus e clama para o seu Deus, como vimos o povo e os salmos quando eles estavam lá na Babilônia, chorando ao Senhor diante dos rios da Babilônia e dizendo: como podemos cantar?
se estamos cativos em terra estranha. E que coisa tremenda. E o povo volta para a cidade, começa a reconstruir a cidade, começa a viver, e o povo começa a prosperar, começa a viver em casas apaineladas. E o Senhor diz: vocês estão vivendo em casas apaineladas, construindo mansões, e se esqueceram da minha casa. Se esqueceram da minha casa. Então ele toma o profeta Ageu, dizendo que a casa do Senhor fosse reedificada. E ele diz mais: imagine um povo que viveu 70 anos como escravo, que teve tudo tomado, tudo destruído. Quando olha para o templo do Senhor em ruínas, o que esperar? Que esperança havia no coração daquele povo? E o Senhor diz que a glória daquele templo seria maior do que o da primeira. A glória daquele templo seria maior do que a primeira. O templo que foi construído com tanto ouro, com tanta prata, com tantos objetos preciosos, com madeira de acácia e tudo aquilo que Davi preparou. Que quando foi inaugurado aquele templo, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Aquele templo foi cheio da glória do Senhor, e as pessoas sequer conseguiam entrar no templo, porque a presença do Senhor estava ali. E de repente vem o profeta e diz para aquele povo: olha, se vocês se esforçarem, se vocês trabalharem, se vocês forem fiéis aos meus caminhos, a glória desse segundo templo será maior do que o da primeira. E Deus é fiel, meu querido. Deus é fiel para reedificar tudo aquilo que está em ruínas. Deus é fiel para dar vida àquilo que parece que está morto. Deus é fiel para restaurar, para transformar os sonhos que você perdeu, a esperança que sumiu, porque para Deus não há impossíveis. Ele é fiel em todas as suas promessas. E ele diz: a glória da casa está em glorificar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor. E Deus cumpriu. Vamos abrir em Esdras. Tanto cumpriu como Jesus passeou por aquele templo, e por isso a glória daquela casa foi maior. Os discípulos ficaram impressionados com a grandiosidade do templo e tudo aquilo. Mas Jesus Cristo declarou: não vai ficar pedra sobre pedra desse segundo templo também. E quando ele fala a respeito do seu corpo, ele diz: porque eu destruirei esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Porque a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus jamais habitaria em templos feitos por mãos humanas. Glória a Deus. Mas vamos acompanhar o que aconteceu. Esdras capítulo 6, versículos 14 a 18. Opa, estou externo. Crônicas, Esdras. Esdras 6, versículos 14 a 18 diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Aleluia. Versículo 16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os restantes dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a edificação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos, os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés.
A obediência do povo resultou na edificação do templo, naquilo que parecia impossível, o que parecia impossível aos olhos do Senhor, daquelas pessoas diante do pedido de Deus. E Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E o que significa uma casa cheia da glória do Senhor? A resposta está no versículo 9: neste lugar darei a paz. A glória do Senhor é sinônimo de paz, porque onde está o Senhor a paz? Ele manifesta seu amor, Ele manifesta seu cuidado, Ele manifesta sua proteção, Ele manifesta a sua provisão e, acima de tudo, Ele manifesta a sua salvação. Deus lança fora o medo, Deus lança fora o desespero, Deus lança fora a angústia, Deus lança fora a falta de esperança e a falta de sentido para a vida. E eu te pergunto, meu querido, você quer que a sua casa, você quer que a sua vida seja cheia da glória do Senhor? Amém, porque Deus é fiel. Porque na casa onde está a presença do Senhor, está a paz do Senhor. E também está o cuidado de um para com o outro. Onde há a presença do Senhor, na casa onde está a paz do Senhor, acontece carinho, acontece compreensão, existe sinceridade, existe respeito, existe uma devoção verdadeira ao Deus Todo-Poderoso, uma devoção de coração ao Senhor, em servir ao Senhor, e a presença do Senhor habita aquela casa, e a paz do Senhor reina naquela casa, e ali está a presença da glória de Deus. Portanto, toda essa introdução é para dizer o que é preciso fazer para glorificar a Deus e trazer paz sobre a nossa casa, trazer paz sobre a nossa vida. Primeiramente, é preciso esforço. Versículo 4 de Ageu que nós lemos, diz assim: ora, pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. É preciso esforço. Deus falou primeiramente ao líder Zorobabel, que ele era o governador de Judá, dizendo: sê forte. Meu amado, Deus te chamou para ser um líder espiritual. Porém, o inimigo sempre quer derrubar o líder, o inimigo sempre quer derrubar aquele que traz a paz do Senhor, que traz a palavra do Senhor, que traz o princípio do Senhor para a sua casa. Por isso a palavra do Senhor diz que nós devemos ser fortes. Como diz a palavra, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Maior é o que está em vós do que este que está no mundo. Devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor, como diz a palavra. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É o que diz a palavra. Por isso precisamos ser fortes, pessoas de fé, de coragem, de ousadia no Senhor. Sabendo que as armas da nossa guerra não são carnais, e sim, são espirituais, e são poderosas em Deus, para destruir todo sofisma, e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E você, meu querido, minha querida, foi chamado para liderar, porque você está aqui na casa do Senhor, ouvindo da palavra do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor. Assuma a liderança espiritual que Deus te dá. Fomos chamados para isso. E ele também falou ao líder espiritual da casa, que era Josué, o sumo sacerdote. E quem somos os sacerdotes de Deus hoje? Uma das coisas que a reforma nos ensinou é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós hoje temos acesso a Deus, temos acesso ao Pai, todos nós podemos interceder,
Todos nós podemos nos colocar na brecha em favor de alguém. Por isso a palavra nos diz que nós devemos ser fortes, para que a nossa casa esteja de pé, para que na nossa casa haja paz do Senhor, para que na nossa casa seja guardada pelo poder de Deus. E quando eu falo casa, eu falo a nossa família, e quando eu falo casa, eu falo também a nossa casa espiritual. Porque talvez a tua família esteja bem, mas os teus sentimentos não estejam. Espiritualmente talvez você esteja se sentindo fraco, mas o Senhor te chama para ser forte, para se alimentar dEle, se alimentar da sua palavra, ser nutrido pelo Espírito de Deus, para ser forte, para combater o bom combate, guardar a fé, completar a carreira, como diz a palavra do Senhor. O Senhor nos chama para ser fortes, porque Ele é fiel nas suas promessas, meus amados. Ele é fiel. E em terceiro, o Senhor fala a todo o povo, veja ali: sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué, filho de Josadaque, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Diz o Senhor. É preciso esforço. E Ele diz a todos nós que devemos ser fortes, porque precisamos de esforço, porque sem esforço não há como glorificar a Deus. Houve uma certa situação em que Davi queria honrar a Deus, e ele intentou comprar um local para fazer um grande sacrifício ao Senhor. E o dono daquele campo quis comprar, não quis vender o campo para Davi, dizendo: não, eu darei o campo ao rei, para que o rei faça esse grande sacrifício ao Senhor. E Davi disse: longe de mim, fazer um culto a Deus que não me custe nada. Porque ele sabia de todo o bem que o Senhor havia feito para ele. Por isso é necessário esforço. Comodismo não agrada a Deus, nunca agradou. E quem quer ser abençoado precisa buscar a Deus, agir em direção ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz para sermos cheios do Espírito de Deus. E não há como ser cheio do Espírito de Deus se não buscarmos a presença do Senhor. Não há como você ser batizado no fogo, com Espírito e com fogo, se não houver tempo de dedicação, de jejum, oração, leitura da palavra e desejo. Pedindo isso ao Senhor: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento da Tua glória. Eu quero levar salvação às vidas. Eu quero levar libertação às vidas. Isso a gente só pode fazer na unção e no poder do Espírito. Por isso é necessário esforço. É necessário ser diligente, ser responsável. É necessário ser forte para cultuar a Deus, para estar aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um que está aqui. Mas quantos não estão? Estão lá nas suas casas assistindo Fantástico, seja lá o que for, não importa. Mas quer a bênção do Senhor, meu querido, minha querida, é necessário esforço. Para vir à casa do Senhor, cultuar a Ele, para ir na reunião de oração, para frequentar um PG durante a semana e ter esta comunhão tão gostosa. É necessário esforço para você ter uma devocional diária de leitura da palavra, de oração, de intercessão. Alguns domingos atrás nós distribuímos um calendário de intercessão por missões. Eu procuro orar 10 minutos por dia por missões. Eu sei que muitos daqui assumiram um compromisso de oração por missões. E você deve ser fiel. Porque o missionário largou tudo, deixou tudo. Sua família, seus amigos, seus sonhos pessoais, para ser obediente ao chamado que Deus colocou.
não está nos nossos avisos, mas no dia 26 agora, terá um culto missionário. Terá um culto missionário. O Jean e a Rosinete estão lá em Roraima, no meio do nada. Ele faz viagem de dias e dias para poder levar a palavra do Senhor nas tribos. Nós ouvimos a Crislaine falar aqui, a Crislaine e o Gabriel. Como é difícil. E nós sequer intercedemos por este povo que está na linha de frente. Nós como igreja temos que segurar as cordas, porque é um mandamento do Senhor. Onde todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É a igreja que segura as cordas na intercessão e no sustento desses missionários. Então sim, você quer a bênção do Senhor para a tua vida, meu querido, cuida das coisas de Deus, e Deus vai cuidar em absolutamente cada detalhe da tua vida. Ser fiel, e Deus fará prosperar o seu caminho. Ele declarou isso a Josué de uma forma tão clara. Deus não se agrada de comodismo. Deus quer que façamos que os princípios da sua palavra estejam presentes na sua casa. Atitudes de gratidão, atitudes de respeito, atitudes de temor a Deus. Meu querido, é necessário esforço para que esses princípios sejam plantados na nossa casa. E a presença de Deus esteja na nossa casa. Você deseja que a presença de Deus esteja na sua casa? Que a glória do Senhor esteja na sua casa? Meu amado, então a palavra que o Senhor nos dá esta noite é: se esforça. Amém? Se esforça. Mas também, continuando o versículo 4, diz assim, perdi aqui. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Trabalhai, para conquistar a glória de Deus em minha casa. Meu querido e minha querida, nada se conquista sem trabalho nessa vida, porque trabalho significa compromisso, trabalho significa responsabilidade, trabalho significa empenho, atitudes concretas para conquistar aquilo que se deseja. Com trabalho, os sonhos se tornam realidade, mas sem trabalho, os sonhos não passam de uma ilusão. E ele diz: olha, é necessário esforço, e é necessário trabalho. E na seara de Deus não existe nenhum desempregado. Você já se converteu ao Senhor, meu querido, minha querida, então Deus te chama para o seu trabalho. Deus nos dá os seus dons, Deus nos dá os seus talentos. Ele distribui os seus dons como lhe apraz. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a igreja é como um corpo vivo, e ela é edificada segundo a justa cooperação de cada parte, para a glória de Deus. Ela é edificada em amor. Então cada vida, cada pessoa tem um chamado, tem um talento. Deus tem um propósito nas nossas vidas, para que a igreja do Senhor seja edificada. Por isso nós precisamos trabalhar para o Senhor. O próprio Jesus nos diz: olha a seara, os campos já estão prontos para a colheita. E rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. E você é um trabalhador? Amém? Se você não é, meu querido, então que seja. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos declarou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. É um mandamento que Ele deu à igreja, mas Ele nos capacita com seus dons e com seus talentos. As bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que estão ocupados, e quando alguém não está ocupado, não sobra tempo
Não sobra tempo para fazer as coisas erradas. Quando você está desocupado, quanta fofoca, quanta intriga, quanta confusão, quanta reclamação, não é verdade? Mas quando você está focado no propósito daquilo que Deus te chamou, para fazer a vontade de Deus, você não fica perdendo tempo com essas coisas. E dá trabalho manter uma casa arrumada, não dá? Com certeza dá muito trabalho. Mas também assim a nossa vida de glorificação, de louvor e adoração a Deus. Deus nos chama para ser fiéis. Deus nos chama para ser fiéis. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus cuida do restante. Vejamos o versículo 7. Diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos, porque Deus é fiel. Eles voltaram cativos, sem nada. E como poderia ser a glória daquela casa maior do que a da primeira? Porque tudo pertence a Deus. E Deus levantou a Ciro, Deus levantou a Dario, Deus levantou a Artaxerxes, e todos estes fizeram que a glória do segundo templo fosse maior do que o da primeira. Porque tudo pertence a Deus, e a própria palavra diz que até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Quando Deus tem um propósito, meu amado, Ele faz com que todas as coisas cooperem para aquilo que aconteça. Quando Ele envia uma palavra, seja uma palavra em respeito aos seus decretos eternos, como este foi um. Quando Ele decreta alguma coisa, Ele faz cumprir. Mas também Deus tem os seus decretos a nosso respeito. A nosso respeito. Ele apenas nos manda que sejamos fortes, que sejamos corajosos e que tenhamos o cuidado de fazer conforme os seus mandamentos. E a palavra lançada em favor de ti, ela não volta vazia. Da mesma forma que descem as chuvas do céu e a neve, e regam a terra e a fecundam, e não torna para o Senhor sem que primeiro regue a terra e faça produzir, assim a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para o Senhor, enquanto não produz aquilo que ela determinou. E as promessas do Senhor são reais, são fiéis e são verdadeiras. Apenas nós temos que nos manter fiéis, para que a bênção do Senhor nos alcance. Porque se fizermos segundo a palavra do Senhor, a bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. É este o ensino que o Senhor está nos dando aqui. E por fim, versículo 5, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. E você, meu amado, você já fez uma aliança com o Senhor? Você que está aqui, você já assumiu um pacto de compromisso com o Senhor? Uma aliança é um pacto que nunca deve ser quebrada. Por isso Deus é fiel ao povo de Israel, porque Ele fez uma aliança com o povo de Israel. E Deus o honrará. E é por isso que Israel é o relógio do mundo. Toda a história converge nas coisas que acontecem em Israel, por causa da aliança de Deus com aquele povo. E Deus já tomou o primeiro passo em relação à sua aliança eterna conosco. Ele nos deu aquilo que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou o preço do nosso pecado, cumpriu toda a justiça de Deus.
para que fizéssemos parte dessa nova e eterna aliança feita no seu sangue. E por este novo pacto, este eterno pacto, Deus nos fez herdeiros e cordeiros com Cristo de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são fortes, que são corajosos, que não se desviam dos caminhos do Senhor. Porque os medrosos, os mentirosos, diz a palavra do Senhor, ficarão fora. Todos os que praticam a injustiça ficarão fora. Basta ler lá em Apocalipse, selo do... Mas aqueles que têm uma aliança no Senhor, têm o selo do Espírito. Meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Se você fez uma aliança com o Senhor, você foi receber um carimbão na testa, puf, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdote real, povo chamado das trevas, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma aliança, em muitas coisas, significa viver de acordo com a vontade de Deus. Deixar o Espírito Santo te ensinar, te conduzir a uma vida de santidade. Uma aliança significa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Uma aliança significa não ter do que se envergonhar na sua vida. Você tem do que se envergonhar, meu amado? Se você tem, é tempo de se arrepender, de confessar os seus pecados. Porque se você fizer isso, a palavra diz que o Senhor jamais se lembrará deles. Aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, diz o Senhor. Então, não viver de modo que não tenha do que se envergonhar. Viver de modo que conheça a palavra de Deus, que saiba manejar a espada do Espírito. E usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, para guardar a tua vida, para guardar a tua família. Para que a bênção do Senhor esteja na tua casa, e a paz do Senhor esteja na tua casa, e a glória do Senhor encha a tua casa. E fazer uma aliança é tomar uma decisão de ser fiel até o fim. Até o fim. Concluindo, voltamos à pergunta que fiz no início. Você já fez uma aliança com o Senhor? Quem aqui já fez uma aliança com o Senhor? Mas se você não fez, é tempo de você fazer. É tempo de você ter intimidade com Deus e conhecer a este Deus que te ama e que quer que a sua presença, que a sua glória esteja na sua vida, esteja na sua casa.